Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Sinduscast. Eu me chamo Eduardo Brown, eu sou economista, sou também sócio da Braucon Engenharia e um apaixonado aí por inovação. Bom, para quem não conhece, então, o Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Especificamente, estamos falando aqui do Sinduscom RS Vale do Rio Pardo, que a gente gosta de ser a voz, né, do nosso setor na região. A gente, mais do que representar empresas, a gente busca sempre fortalecer a construção civil, impulsionar os nossos parceiros, promover inovação, trazer qualificação e boas práticas aqui para a região. E para alavancar ainda mais essa nossa missão, a gente decidiu então iniciar aqui o nosso Sinduscast. Já estamos então no nosso segundo episódio, onde a gente busca conectar profissionais, empresários e especialistas em suas áreas para poder compartilhar um pouquinho, a gente aprender um pouquinho sobre a história, tirar algumas boas lições e conversar um pouquinho, né? Então, olá pessoal, eu sou a Caroline Rezende, eu sou engenheira civil, mestre em construção e infraestrutura e também estou aqui para participar desse podcast. Sou da Braucon, associada também ao Sinduscom, e hoje temos a honra de receber a Luísa. A Luísa, nossa convidada de hoje, a Luísa Hafner, ela é fundadora da Forestside Arquitetura, com mais de 12 anos de experiência no setor imobiliário, com MBA em liderança, inovação e gestão e mais de 100 milhões de reais em negociações bem-sucedidas. Então, Luísa, seja bem-vinda. E eu já quero começar te perguntando como começou esse teu interesse pelo mercado imobiliário e pela valorização do imóvel. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos começar conversando, então. O meu interesse no mercado imobiliário, na verdade, começou quando eu estava entrando na faculdade de arquitetura. Eu estava entrando na faculdade, queria comprar um carro e a minha mãe tinha combinado comigo: tu só vai ganhar um carro, ter o potencial de ganhar um carro, na verdade, se tu entrar na faculdade federal. Não entrei na federal, entrei na particular. E ela falou: se tu quiser, tu pode pagar um carro com um estágio. Acho que tu não vai conseguir. Ou tu também pode vir trabalhar comigo na imobiliária. Minha mãe, na época, tinha uma imobiliária. E daí eu aceitei o desafio de trabalhar na imobiliária, pensando que eu poderia fazer dinheiro com agenciamentos, comprar meu carro e tudo certo. Vou voltar para o mercado de arquitetura, mas não foi bem isso que aconteceu. Em 6 meses eu comprei o carro e na verdade, eu fazia os agenciamentos. Agenciamentos é pegar os imóveis e colocar os imóveis à venda na imobiliária. Sendo vendido, eu ganhava 1% do valor da venda. Em 6 meses eu comprei o carro, mas eu me apaixonei também pelo mercado. Me apaixonei por aqueles patinhos feios. Era muito imóvel com potencial e muito pouca gente vendo esse potencial nos imóveis. E nós começamos a fazer um trabalho de mostrar para as pessoas: olha, a gente tem um imóvel para ti, ele tá abaixo de valor de mercado, tá na localização que tu quer, mas ele precisa de uma reforma. Tu precisa visualizar como ele vai ficar. Então, eu comecei a entender o potencial desses imóveis e até colocar em prática um pouco uma visão de arquitetura que eu quase nem vi na faculdade, que é essa parte mais de interiores. Inclusive, eu acho que graças ao mercado imobiliário que eu me tornei arquiteta, porque se eu não tivesse me apaixonado por esse mercado, provavelmente a faculdade não foi um super encantamento que eu tive. E essa tua visão, depois dessa mudança, justamente essa prática, que a gente pode entrar em mais detalhes em seguida, ela foi uma coisa orgânica, então? Não foi algo, eu vi um curso sobre... Foi vendo na prática os problemas do mercado acontecendo que vocês conseguiram chegar nessas visões? Foi vendo na prática, assim, e muito aquilo que... Por que esses apartamentos não estão vendendo se eles são bons? Porque era essa a minha principal dúvida. Só que eu consegui enxergar. Os potenciais compradores não conseguiam enxergar. Ótimo. E aí eram apartamentos que estavam à venda há 3, 4, 5 anos e nada. Às vezes não tinham nem visitas. Então foi super orgânico e depois eu comecei a ver que essas práticas em outros países já eram muito comuns. E aqui no Brasil, que ainda está crescendo. Há 12 anos atrás... Começou a plantar a semente. Forestside. Isso. E o nome? Só pra gente começar e tirar isso do caminho. O nome. Sabe que, na verdade, eu tava tentando olhar alguma coisa, eu queria que fosse alguma coisa relacionada à parte de interiores. E como eu tava vendo muito mercado americano, que é o homestaging, que é o house flipping, eu comecei a olhar referências e daí, Forestside. Então,
é isso daí, porque na verdade casou, porque na verdade o 4 ele é o for, e daí o inside é o interior. Então, Sim. é basicamente isso, mas assim, não tem nada de Uma filosofia por trás, não. não tem, não é muito filosófico o nome. Mas assim, é esse aí, deu. Funciona. Tu usou dois termos que eu acho que a gente pode começar por aqui, né? Então, tu falou de house flipping e home staging. Consegue, talvez, detalhar um pouquinho, de uma forma bem prática, o que seria isso? O house flipping é comprar um imóvel com o objetivo de reformar e revender. É uma técnica de investimento no mercado imobiliário. E essa técnica consiste em comprar um imóvel com deságio, reformar e revender. E a gente precisa ter um lucro nessa transação. O home staging, ele pode ser inserido dentro do próprio house flipping, que é o encantamento. Nos Estados Unidos, eles falam que é uma técnica de marketing imobiliário, que ele consiste desde pintar as paredes, colocar uma iluminação que vai dar um aconchego, até os sentidos sensoriais. O cheirinho de café, o cheirinho de bolo, a sensação de estar num ambiente arejado. Legal. Então, o home staging é a cereja do bolo quando o imóvel ele tá bom. Sim. E também pode ser um facilitador quando o imóvel não tá tão bom, mas precisa ter um up para conseguir colocar ele no mercado e conseguir ter um mínimo destaque. E foi até pelo home staging que a gente começou. Quando eu não era arquiteta ainda, eu chegava e falava: vamos pintar as paredes, vamos trocar esse piso, trocar a iluminação, o cheirinho do bolo. A gente falava até para algumas pessoas que se fosse ter uma visita e fosse estar em casa, coloca um pão de queijo para assar no forno, coloca um bolo, passa um café, para aquela primeira impressão das pessoas ser assim: ai, que cheiro bom, é aquele cheiro de casa. Sim. E até nessa história teve uma senhora que chegou para minha mãe e falou: graças ao bolo que eu vendia. Então, um case de sucesso. Case de Vou colocar sucesso, assim. bolo. Bolo. Legal. E como é que a Foreinside atua em relação a isso? Ela presta serviço? Como é que funciona? Hoje a Foreinside, ela presta serviços para investidores. Inclusive, ela presta serviços para mim. Eu sou uma investidora Legal. do mercado imobiliário. Eu vou atrás desses imóveis, a gente faz toda a conta e daí a gente entrega para a Foreinside desenvolver o projeto e também executar, recolocar esse imóvel no mercado. Hoje, dentro da Foreinside, quando não somos nós que estamos fazendo os investimentos, a gente faz toda essa parte para as pessoas também de cálculo. Vai estudar o mercado, vai entender, será que o valor de compra ele foi realmente bom? Quanto que precisa ser investido? Qual que é o valor de venda futuro? Porque ali, basicamente, o que importa nesse investimento é o cálculo. E aí entra um ponto que eu acho que é uma cultura que precisa ser criada no mercado imobiliário, de fazer cálculos. Hoje as pessoas têm muito o mercado imobiliário como um sonho. E, na verdade, os imóveis, eles são negócios. Pode ser um sonho ter um imóvel muito legal, mas será que... quanto custa esse sonho? Será que esse sonho ele se paga lá na frente se eu quiser trocar de imóvel? Então, é isso que a gente faz bastante esse cálculo. Perfeito. Na Foreinside. Legal, porque acho que a gente tem muito essa cultura de começar a falar sobre os dados são importantes, analisar dados. Mas então a Foreinside consegue pegar esse discurso e aplicar isso dentro do seu serviço. Pegar essa tecnologia de analisar os dados, que nada mais é ir na prática, olhar, por exemplo, o metro quadrado dos imóveis da região e fazer essa comparação para trazer para o investidor, ó, vale a pena, não vale a pena. Isso, exatamente isso. Até porque a gente começou prestando esse serviço para outras. E daí começaram a chegar oportunidades que a gente falava, mas por que a gente também não começa a fazer isso? Tava caindo no nosso colo e eu comecei a falar, tem dinheiro na mesa e a gente não tá pegando esse dinheiro. Então, e a gente tinha toda a expertise, desde entender o valor de compra, Sim. até de entender como que tu precisa preparar, como que tu tem que fazer esse projeto, porque não é um projeto personalizado para uma pessoa específica. É uma persona que nós criamos e que nós precisamos entender qual que é o perfil desse público-alvo, o que eles vão entender como valor nesse imóvel, o que eles não vão entender como valor. E daí, a partir disso, criar esse projeto, esse produto, na verdade, que eu falo muito que a gente pensa nos imóveis como produtos, para ser colocado no mercado e para ganhar o maior valor que ele puder ter com um investimento que vai estar ali dentro da nossa estimativa. E dentro de todo esse cenário que tu nos descreveu e toda essa experiência que vocês já acumularam, e tu comentou até dos elefantes brancos, né? O que tu enxerga de principais objeções na venda desses imóveis e quais são os pontos principais que tu elencaria que tornasse esse investimento mesmo algo viável? Eu acho que tem 3 segredos principais, que são os 3 valores que a gente calcula em questão de metro quadrado. É o valor de compra, o valor de reforma e o valor de venda. Primeiro,
tem que fazer um valor de compra muito bom. A compra talvez seja o maior segredo que tem. Comprar bem faz com que tu entenda o teu valor de reforma, tu desenvolva um projeto que seja um projeto que vai atender esse teu perfil de público-alvo e que tu tem que entender esse perfil de público-alvo, porque eu não estou fazendo o projeto para mim. Eu estou fazendo um projeto para uma pessoa que eu não sei, que eu estou tentando imaginar que possa ser. E lá na frente colocar um valor de venda que seja um valor de venda realista. Não pode pensar naquela ideia de o meu imóvel ele vai ser o melhor e eu vou pagar mais só para usar ele. Vamos pagar mais só para usar ele. Então, assim, é uma cultura que às vezes nós nem estamos acostumados, porque tu olha até os caquinhos, que eu chamo de patinhos feios. Eles estão, assim, caindo aos pedaços. Mas tem aquele apego sentimental de, não, esse apartamento aqui vale 1 milhão. E a gente olhando, a concorrência que tá melhor tá oferecendo por 800 mil. Não vale 1 milhão. Então, a gente tem que ser... tem que fazer matemática. Perfeito. E eu acho que, assim, são esses os principais diferenciais que tem que saber para entrar nesse mercado. Sabendo isso, entendendo isso, sempre a gente vai ter que fazer a conta. Fechou a conta, tá tudo certo, podemos entrar. Não fechou, não deu certo. A resposta final é sim ou não. Vai fechar ou não vai? Sim. E aí tem que tirar um pouquinho da emoção, né? Essa parte tem que ser muito mais racional. E que às vezes, quando a gente lida com o mercado imobiliário, as pessoas não são tão racionais, porque tem toda uma questão por trás de um sonho. Então, quando a gente fala, por exemplo, que tu falou dos pilares, o primeiro passo de comprar bem, né? Então, a gente não tá falando de nenhum segredo, de uma técnica de negociação, nada. É realmente tu buscar, analisar de forma objetiva e achar os patinhos feios, que nem tu colocou super bem, para tu pegar aquele que tem potencial e só, digamos, botar nele o potencial que ele já tem. Isso, e assim, eu sempre falo, a gente tem um curso, e no curso eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente teve contato com os alunos, eles falaram que eles abriram os olhos quando eu falei que o não tu já tem, tu vai fazer proposta. E que para nós é um jogo. O jogo é sim ou não. Aceitou a proposta ou não aceitou? Tem alguma proposta que pode ser que a gente consiga estudar? Sim ou não? Às vezes, realmente tem os proprietários que eles se ofendem com o valor da nossa proposta. Mas a gente tá ali como negócio, então... Sim, tem que ter lucro. Tem que ter lucro. E assim, o valor de compra, ele importa e ele é o mais importante. A gente não tem medo de fazer proposta. O não a gente já tem. Então, a gente sempre parte desse princípio. Não, a gente já tem, a gente vai fazer uma proposta que a gente entende que para nós seja viável. Sim, perfeito. E tu comentou ali no início, né? Isso é algo que lá fora já existe, já é praticado. Se a gente pegar os Estados Unidos, outros países um pouco mais à frente nesse sentido. Então, o Brasil, tu visualiza como tem muitas barreiras ou como tem muitas oportunidades? Eu sempre vou enxergar o mercado de oportunidade, porque os imóveis no Brasil, eles estão ficando cada vez mais velhos. O imóvel que há 30 anos era novo, hoje ele já está ficando mais antigo. Os canos já estão estourando desses imóveis, inclusive, literalmente. A gente já tem imóveis de 50, 60 anos, que há 30 anos atrás a gente não tinha. Então, assim, cada vez mais nós vamos ter mais imóveis e existe também ainda o descolamento. Os imóveis novos estão muito caros. Os imóveis antigos, eles estão mais baratos, mas eles estão precisando de reforma. Perfeito. E muitas vezes, esses próprios imóveis antigos, eles são até melhor localizados do que os imóveis novos. Exatamente. Então... E eu acho que isso é bem colocado até se a gente for puxar agora para Santa Cruz, para regiões interiores. Realmente o centro, ele foi muito mais bem usado antigamente e ficam os prédios até mais confortáveis, mais bem localizados. Maiores, isso aí. E aí falta uma visão de como é que a gente potencializa ele para atender o mundo atual, né? Sim, porque se a gente entra nos apartamentos antigos, a dinâmica era outra, né? Totalmente. Os apartamentos totalmente compartimentados. Ontem até a gente visitou um apartamento e tem porta por tudo. Tu entra numa porta aqui, outra porta ali, daí tem... E daí tu olha assim, é a dinâmica antiga. Sim. Hoje a gente tem os espaços mais integrados, não tem a questão de sempre ter alguém trabalhando em casa, algum funcionário em casa. E antigamente tinha isso. Antigamente tinha os funcionários que dormiam nas casas. Então, a dinâmica mudou. E aí a Foreinside entra não só, por exemplo, com a mobília, com os cheiros, que nem tu falou, mas também pode fazer reajustes dentro da dinâmica da casa, mudando um cômodo de lugar, coisas nesse sentido. A gente entra na obra pesada, bota tudo abaixo. Tudo abaixo. E ignora, assim... Se tem uma parede ali, a gente entende em projeto e com responsabilidade técnica, né? Que pode ser retirado,
bota abaixo. E a gente faz reformas completas. Então, assim, não sobra nada do que era antigo. Não sobra fio, não sobra hidráulica. Até porque a maioria, os canos, a gente bate na cozinha e estoura no banheiro. Os fios, eles já estão em curto. Ou nem funcionam mais. Então, a gente entra pra colocar tudo abaixo e trazer. Eu sempre falo que a gente coloca um imóvel novo em um empreendimento antigo. Então, da porta para dentro do imóvel, ele tá 100% novo. Só o empreendimento que é antigo. Que às vezes tem pessoas que não querem um empreendimento antigo. Mas ele tá mais barato. As facilidades ainda são mais... São muito grandes. Os benefícios, né? É. E hoje vocês atuam mais focados em Porto Alegre? É algo mais regional para vocês? Hoje a gente atua bastante... Em questão de execução, nós Sim. atuamos em Porto Alegre. Em questão de projetos, a gente atua em outras cidades. Tem muitas pessoas que nos pedem para desenvolver os projetos e daí elas tocam as obras. E então a gente faz o estudo da região, tem que fazer uma imersão na cidade, no bairro, na rua. Não pode ser tão superficial. Não pode ser tão superficial, porque o que funciona, por exemplo, em um bairro nobre de Porto Alegre, pode ser que não funcione num bairro nobre de Santa Cruz. Sim. E isso daí são particularidades que cada cidade e que cada região tem. Então, o projeto ele é muito importante. Não dá para ser um copia e cola. Puxando esse gancho, eu acho que esse talvez seja um dos grandes erros que o investidor pode cometer ao comprar algo e não ter uma empresa por trás que tenha essa expertise, né? Queria saber um pouquinho, assim, desses desafios que tu pode ter encontrado, até objeções que tu teve de investidores e que vocês tiveram que, não, vamos se posicionar que dessa forma realmente funciona. A gente teve que lutar um pouco para conseguir ser bem incisivos. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui incisiva, assim, que o investidor ele chegou para mim e falou assim: eu não quero investir um centavo nesse apartamento. Eu falei: não, tudo bem, vamos fazer a conta de quanto que tu vai perder? Aí ele me olhou assim e me achou meio desaforada, mas... Necessário. Mas assim, ele falou: como assim, quanto que eu vou perder? Não, porque se tu não investir nesse teu imóvel, ou se tu investir o que tu quer, igual ele vai continuar parado. Não vai adiantar nada. Tu vai ter mais custo de condomínio, mais custo de IPTU. Daqui 9, 10 meses pode ser que tu volte atrás e veja que eu tô certa. Ou pode ser que daqui 9, 10 meses tu tenha que reduzir o valor. Então tu perde muito dinheiro nesse meio de campo. Ao invés de tu preparar esse imóvel, daqui 3 meses já tá rentabilizando com ele e com um imóvel de vitrine, né? Que eu gosto bastante de falar que os imóveis que a gente coloca são aqueles imóveis que são os produtos bons. O mercado ele é muito ruim. Então é muito bom saber que tu tem pouca concorrência. Se tu coloca um imóvel bom no mercado, esse imóvel ele tem destaque e ou ele é vendido ou ele é locado muito rápido. E eu faço comparativo. É que nem uma loja de roupas. As roupas que estão na vitrine são as mais exclusivas. São também as mais caras, as que têm menos peças, as que esgotam mais rápido. Já pensou em entrar numa loja de roupas e tá com o vendedor virar as costas para ti? As roupas estarem sujas, rasgadas e o ambiente fedendo. Tu vai voltar para aquela loja? Mesmo que tenha uma roupa que tu gosta. Tu volta ali? Não volta. Não volta? E isso é uma realidade que a gente tem no mercado hoje. As pessoas... É uma antivenda do mercado. Eu já visitei imóvel que tinha panela suja na pia, panela acumulada de 1 semana. Xixi de cachorro pela casa, cama desarrumada. E eu olhava assim, sério? Eu lembro que com a minha mãe a gente já chegou em imóveis para arrumar o imóvel antes. Até assim, arrumar uma cama, alguma coisa, para não dar aquele impacto tão negativo. E são essas as coisinhas. A gente tem que se posicionar muito como vendedores. Sim. E daí foi a primeira vez que eu falei: vamos ver quanto que tu vai perder. E esse investidor, ele demorou 6 meses para me procurar. Eu falei isso pra ele, ele falou: eu vou conseguir, eu vou botar só piso no apartamento. Eu falei: Então, tudo bem, te encontro daqui 6 meses. E aí, dito e feito, 6 meses depois, não teve uma visita. Era um apartamento para locação, nesse caso. E daí ele falou: tá, Luísa, vamos fazer agora. Tá mágica. Ele locou o imóvel antes de estar pronto. Mas como o mercado sabia que estava entrando um imóvel 100% pronto e equipado no mercado, já tinha fila de espera. Enquanto o imóvel dele, quando estava só com piso, ninguém queria saber. Então,
o quanto custa não investir também, né? Não. E eu acredito que essa experiência, tanto tua quanto da tua mãe, da imobiliária, da visão comercial que a gente falou, né, do que o cliente vai querer, valoriza, é super importante. Sair um pouco do posicionamento, eu sou incorporador, eu cuido de obra, depois já não é mais minha responsabilidade. Mas para criar um produto bom né? Acho que passa adiante essa... E eu acho que tem uma cultura, não sei se talvez brasileira, que as pessoas não gostam de se colocar como vendedores. Mas tá todo mundo vendendo sempre alguma coisa. O imóvel, ele é venda. E por que as pessoas... E ele é uma venda que não é barata, não é um chinelo. E por que as pessoas não querem facilitar a venda dos imóveis? Parece às vezes que tem vergonha de vender um imóvel. E a gente se depara muito com isso. E se deparou muito durante a imobiliária. E eu sempre falava... Tu é um vendedor do teu imóvel. Tu é o proprietário, mas vendedor. E deles, não, mas é diferente. Não é diferente. Tu quer que seja? É diferente porque talvez o preço seja um pouco maior. E a gente falou bastante de encontrar os imóveis. Eu sei que tu não pode abrir tudo, mas como é que vocês identificam se o imóvel vale a pena ou não? Além de, claro, que a gente já falou principalmente da questão dos valores, né? Eu gosto bastante de encontrar os patinhos feios. Aquele imóvel que ninguém não quer nem entrar. É o imóvel que eu olho com bons olhos, assim, de aqui pode ter um negócio. Porque pode ser que só eu vá fazer uma proposta para esse imóvel em 1 ano, em 2 anos. Então, eu gosto de ir bem nessa caça às bruxas. Mas... também, às vezes, assim, a gente avalia algumas oportunidades. Será que a gente consegue preparar esse imóvel, trazendo um destaque e ganhar dinheiro com ele? E daí, às vezes, a gente faz proposta. A gente faz até proposta hoje para imóveis que estão no contrapiso, sendo entregues por construtoras. Se tem alguma unidade ali que precisam liquidar, pode ser que seja uma oportunidade da gente decorar e revender. Porque aí também tem um ponto. Tempo é dinheiro para as pessoas. E a maioria das pessoas não consegue visualizar o imóvel pronto e não quer se incomodar para isso. Então, elas pagam mais para aquilo que está pronto. E aí, o imóvel que ele pode estar no contrapiso não tem valor para as pessoas. Mas o imóvel prontinho... Aí é outra coisa. Elas pagam mais caro. Não, isso daí e pagam bem mais caro. É muito interessante que a gente fala também de não ter aquele cliente fixo, a gente tem uma persona, mas ao mesmo tempo tu consegue colocar a pessoa como centro daquilo, né? Sim. Tanto na decoração, tu já pensa de uma forma que seja mais funcional, toda essa arquitetura, todo o design, enfim, as questões de valores. O que tu diria, assim, que é o principal ponto que tu acha que a mudança arquitetônica daquilo é mais necessária? Como é que vocês avaliam isso? O que gera um maior investimento futuro naquele imóvel? Todos os imóveis, nós sempre entregamos com cozinhas e banheiros 100% equipados. Que são aqueles ambientes que ninguém carrega nas costas. E que tu não consegue entrar num imóvel sem esses ambientes estarem em funcionamento. Tem como entrar num imóvel e não ter o banheiro funcionando? Não tem. Tem como entrar no imóvel e não ter a cozinha funcionando? Até vão me falar, tem, pede iFood. Mas não é o ideal. Então, esses 2 ambientes são aqueles ambientes que a gente acha que são os facilitadores e que dão uns brilhos nos olhos das pessoas, assim, que elas conseguem se enxergar vivendo naqueles imóveis. Então, esses 2 é certo que a gente sempre vai entregar. Hoje, até, quando nós pensamos em imóveis maiores, a gente está começando a avaliar, estudar, por exemplo, mobiliar a sala de estar. Porque, às vezes, é muito grande, daí as pessoas começam, não consigo enxergar o que vai ter aqui. Então, será que não vale a pena colocar uma mesa de jantar, um painel de TV, um sofá? Se a conta fechar, eu acho que vale a pena. Então, aí a gente está começando... Caso ali, tu avalia esse potencial. Sim, porque daí as pessoas conseguem entrar, são os primeiros ambientes que as pessoas entram, e elas já têm aquele impacto de uma primeira impressão 100% positiva. E conseguem realmente imaginar a dinâmica principal da casa. Porque, assim, uma cama não é um problema, um armário de dormitório. A pessoa não vai deixar de comprar porque não tem um armário no dormitório. Mas ela vai deixar de comprar porque não tem uma cozinha, porque não tem um banheiro, porque não tem uma área de serviço, muitas vezes. Inclusive, a área de serviço é um ponto que os imóveis antigos, eles dão um brilho nos olhos também das pessoas, porque os imóveis novos hoje quase não têm. Não separam, né? Não separam. E daí tu chega num imóvel antigo, que é aquela área de serviço gigantesca, as pessoas falam, nossa, dá até pra estender roupa aqui. Como os incas faziam. E uma pergunta, vocês chegam a fazer algum trabalho
por exemplo, com uma incorporadora, para já pensar um empreendimento baseando nesses conceitos? A gente tem começado a fazer isso. Tá. E eu tenho começado a conversar com as incorporadoras, porque o que acontece? A gente está na ponta. A gente entende quais são as principais necessidades que as pessoas têm. E, às vezes, a fachada está muito legal, as áreas comuns são muito legais, a infraestrutura está muito legal, mas a planta ela não funciona. Ela não tem uma dinâmica muito funcional. Que é, por exemplo, assim, uma vez eu falei para uma incorporadora que eu fui olhar a planta, tinha um closet muito legal, um apartamento de 2 suítes. E a cozinha, ela era só uma cozinha sem área de serviço. Eu falei, olha, uma venda ela não cai por não ter closet, mas ela pode cair por não ter área de serviço. Então, assim, como a gente entende muito o que as pessoas estão querendo e a dinâmica, Sim. A gente consegue facilitar o entendimento dessas plantas para conseguir colocar na prática. Perfeito. Porque hoje em dia tem muita planta ruim. Que tu olha antigamente, assim, sobra espaço. Hoje tu não sabe nem, às vezes, onde encaixar exatamente esse espaço. Então, a gente já fez alguns trabalhos, assim, e eu quero até crescer com isso, porque senão lá na ponta o problema vira meu, né? Eu acho que é realmente uma mentalidade que a gente estava falando antes, das incorporadoras, enfim. Hoje tem uma preocupação muito grande com o custo e ela sempre vai existir, sempre até no teu negócio o custo é a base de tudo, mas de sair um pouco daquela visão de sempre fiz assim, eu faço imóveis há 10, 15, 20, 30 anos, mas tem ainda a oportunidade de fazer ainda melhor, de ter ainda mais lucro, ainda ter mais rentabilidade, porque algo que a gente falou até em outro podcast é a importância de o morar no teu edifício ser valorizado, as pessoas gostarem de morar lá, vão indicar outras pessoas, não vai ficar vago, teus investidores vão ficar felizes, o retorno vai ser alto, vão querer que tu construa outro prédio, vão comprar de ti mais tranquilos, vai uma bola de neve e claro, aí entra, se tu tiver, já fica a oportunidade para alguém te procurar, mas se não, ainda assim, de ir atrás e tentar entender mais, exatamente como falou, na ponta, o que as pessoas querem de verdade. E às vezes nem elas sabem, mas quem trabalha no dia a dia consegue entender isso, né? Não, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é. e não sabe a dinâmica. Às vezes a gente até fala com as pessoas assim, tá, agora a gente vai... Eu preciso entender o quanto de roupa tu tem. Daí as pessoas falam, por que tu precisa entender o quanto de roupa eu tenho? Então, porque a gente tem que montar um armário que tu não vai ficar atrolhando as coisas. Ah, mas qualquer coisa me desfaça. Tu não vai te desfazer. Daí, às vezes, eu falo, conta quantos sapatos tu tem. Não tenho muito, entendeu? Eu aposto que tu tem mais de 30 pares. E as pessoas, não tenho. Desses dias chegou uma cliente nossa. Eu tô com vergonha. Quantos pares de sapatos tu tem dela? 65. E eu, Viu só? viu? A gente tem muita coisa. E às vezes é o conforto. A nossa casa, ele é o conforto. Sim. E na maioria das vezes, quando a gente projeta e a gente não projeta para uma pessoa que a gente conhece, a gente precisa entender todas essas variáveis para as pessoas verem, olha, realmente vai caber as coisas que eu tenho aqui. Esses dias eu tava falando, a gente precisa ter um armário que caiba a vassoura, que caiba uma escadinha, que tem pano de chão, tem pano de prato. E que se a gente olhar, às vezes, tá tudo muito bonito. Mas quando tu vê, se for pra prática, a vassoura tá no meio da sala, porque não tem espaço pra colocar ela. O lixo também. Então, assim, tudo tem que ser pensado pra uma dinâmica, porque querendo ou não, é o lugar que tu vai morar. E isso daí é uma das coisas que até quando o imóvel fica pronto, a gente começa a mostrar, olha, nós pensamos nisso por causa do lixo, por causa da vassoura. Embasar o porquê, exatamente. Né? E às vezes as pessoas... é verdade, precisa de tudo isso, né? Viu só? Porque elas não sabem que elas precisam exatamente. Perfeito. E tu tem, assim, destaque, 1, 2 ou 3, assim, só pra gente resumir, tendências. Uma, eu acho que já bem legal que tu pontuou da área de serviço separado, que deveria ser algo mais visualizado por quem tá desenvolvendo os imóveis. Teria mais 1 ou 2, assim, pra gente destacar? Hoje, nós sempre fazemos as cozinhas integradas. Quando são apartamentos que são muito maiores, por exemplo, que pode ser uma dinâmica de uma casa que realmente tem alguém cozinhando durante o dia, a gente faz ela integrada, mas com uma possibilidade de fechamento também. Porque eu acho que é uma tendência que cresceu bastante já e que vai se manter, pelo menos. A cozinha é o coração da casa. A cozinha, a parte da churrasqueira. As
pessoas sempre ficam em volta ali. Eu dou o exemplo lá de casa. Eu tenho uma bancada de 2,70 metros. Tem sofá, tem mesa de jantar, tudo ao redor. Ninguém nunca senta, nem na mesa de jantar, nem no sofá. A gente comprou banquetas empilháveis para botar todo mundo ao redor. Porque senão ficava todo mundo apoiado de pé. Então, eu acho que é isso, as pessoas poderem se reunir dentro das casas. E eu acho que é uma tendência que veio para ficar, que já não é mais tão tendência. E uma coisa que eu acho que talvez venha abrindo espaço, e pelo menos a gente precisa começar a entender, é que é uma geração que tem muito pet. E os espaços para os pets também, porque tu olha, os apartamentos são cada vez menores. E as pessoas cada vez com mais pet, inclusive. Esses dias eu tava num edifício lá que tem um monte de estúdio. Era 2 pets por pessoa e eu... Gente, vocês botam aonde esses pets? Porque vocês escondem Onde é que vocês escondem eles? E ao mesmo tempo eu também acho que aquela tendência que a gente tinha das pessoas trabalharem em casa, ela tá acabando. Então, assim, acho que mais ou menos isso. Eu acho que, assim, a casa, ele precisa ser um lugar pra tu receber. E pra receber amigos, pra tu te sentir bem também. E eu acho que isso é uma tendência daqui pra frente. E algumas questões talvez mais voltadas à sustentabilidade. Que daí eu já não tenho tanto aprofundamento nessa área. Mas eu acho que as pessoas podem ser que comecem a dar mais atenção pra isso. Mas eu ainda tenho dúvida se as pessoas pagam a mais por isso. E daí, esse é um ponto que eu tenho bastante dúvida ainda de falar, assim. Da aceitação do mercado. E acho que a Carol talvez até pode falar melhor, mas acho que tem soluções pequenas de sustentabilidade que as incorporadoras, as empresas que desenvolvem já podem pensar, né? Coisas que não levam tanto custo. É que a sustentabilidade, ela engloba mais coisas, né? Até a parte econômica que a gente tá falando, só o fato de tu reformular aquele imóvel, tu já tá fazendo sustentabilidade, né? A sustentabilidade também tá nessa gestão das pessoas. Então, acho que a gente, às vezes, tem um olhar muito fechado para sustentabilidade, mas também existem outros pilares, né? Sim. E além da sustentabilidade, eu queria perguntar outra coisa. Sobre tecnologia. Se tem vindo algumas demandas nesse sentido de automação, de coisas diferentes? No alto padrão, sim. No alto padrão, na verdade, em todos os imóveis que nós fazemos, a gente já deixa toda a espera para essa automação. Começou lá atrás com obrigatório fechadura digital. Mas agora já tem os interruptores inteligentes, já tem a questão de posicionamento de câmeras de segurança dentro dos imóveis. Até às vezes, até assim, muita gente tem câmera para olhar o pet. Sim. As cortinas automatizadas, a casa muito mais inteligente. E isso, pro alto padrão, a gente já tá vendo bastante demanda e sendo um diferencial. Pro médio padrão ali, eu ainda não vi um diferencial competitivo, assim, eu vou nesse imóvel porque ele tem toda uma integração de tecnologia. Mas não pesa tanto na decisão ainda. Não pesa tanto na decisão. Mas eu acho que se tiver em funcionamento até, e as pessoas conseguirem entender o que é essa automação, pode ser que comece a pesar. E também a gente também faz tentativas e erros. Agora, em alguns, nós já testamos, deu certo. Talvez a gente comece a testar, nesse daqui a gente vai automatizar tudo e vamos ver como é que é a aceitação do público. Porque a gente precisa entender o público. Sim. E se não coloca no projeto... Na prática não vai ter outra. Não vai ter. Daí é só dedução. Será que sim, será que não? E tem que testar. E com tanta ideia legal, tanta inovação, tanta coisa legal, o home staging, para quem serve ele? É só para o incorporador grande? É para o investidor? É para alguém que... Vamos botar uma realidade, às vezes, de Santa Cruz, é um empreiteiro que construiu uma casa para vender e depois vai construir outra. Qual que é a tua visão? Eu acho que é para qualquer pessoa que quer ter um destaque no seu imóvel e que quer preparar ele, conseguindo que esse imóvel ele alcance o maior valor que ele puder no mercado. Eu volto, é o imóvel de vitrine, serve para todo mundo. Eu tenho meu imóvel, eu quero vender meu imóvel. Eu quero que ele seja o melhor, eu quero conseguir o melhor preço. Eu preciso preparar ele. E aí que entra as questões que as pessoas elas não costumam preparar, nem enxergar aquilo como um negócio. E eu até falo assim, as pessoas têm muito valor sentimental. Mas eu gosto disso. Não me interessa se tu gosta ou não. Tem que ser bem objetivo. Tem que ser bem objetivo. Quem tem que gostar é a maior parte dos compradores. Perfeito. Porque assim, se
eu tenho o mesmo gosto que tu, mas outras 10 pessoas não têm esse gosto, não interessa. Porque eu tenho que chegar em ti para conseguir que tu goste do meu imóvel. Perfeito. E então, assim, eu acho que é neutralizar o imóvel, é deixar ele com um gosto universal e o melhor preparado possível. Incorporador pequeno, ainda mais, porque a gente tem que pensar, a gente precisa vender esse imóvel para conseguir construir outro. Então, eu preciso trazer com que ele tenha um diferencial nesse mercado. E, às vezes, é um investimento pequeno a mais que precisa ser feito, mas que tu ganha muito em tempo. Tu não... tu acelera a venda desse imóvel e que tu ainda consegue reaver esse valor com lucro. Até às vezes, quando a gente fala de construtoras, às vezes não é nem assim buscando um lucro real, é buscando o tempo. Um imóvel que estava no contrapiso, que já tinha sido entregue pela construtora há 2 anos, tá ali parado. Preparou ele, decorou, ele vende. Então, serve para todo mundo, desde a pessoa que tem um imóvel próprio, que quer se desfazer desse imóvel, quer comprar outro imóvel, até as construtoras que têm muitos estoques. Não. Perfeito. E agora eu queria entrar numa parte mais... Hoje a Fora Inside tem um posicionamento e uma presença na rede social bem grande. Queria entender se isso foi algo orgânico, se foi bem planejado. Foi algo orgânico. A gente precisaria até de mais consistência nessas redes sociais. Inclusive, eu sou cobrada de muitas pessoas de... Posta mais. Eu, sim, mas é que tem que dar uma prioridade também. E foi orgânico, as pessoas gostam desses bastidores, gostam do perrengue. E até de ver um potencial de também ganhar dinheiro com o mercado. Porque é um mercado gigantesco que a gente tem, que é o mercado imobiliário, que está todo mundo inserido e que muito pouca gente tem o conhecimento. Sim. Então, as pessoas gostam bastante porque tá todo mundo inserido, querendo ou não, nesse mercado. E a gente tem tido um crescimento bem legal. A gente até tá com um posicionamento mais voltado realmente agora para investimento. Antes a gente tinha um pouquinho mais de projetos, mas a gente mostra agora um pouquinho do bastidor, a parte não tão glamurosa. E tu acha que potencializa o negócio de vocês? Potencializa. Muito. Porque a gente consegue chegar em muito mais pessoas, inclusive em todo o Brasil, né? Sim. Não é só restrito a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. É o mercado que é o Brasil, é o mundo todo. Mas a gente ainda tá conseguindo atingir o Brasil. Não, interessante que se torna um negócio escalável e a gente vê muito esse papel da conscientização da pessoa, tanto do investidor quanto do cliente desse investidor, né? Exatamente. Esse papel, eu acho que das redes sociais que são utilizadas e dessas outras ferramentas que a gente tem para acelerar esses negócios, né? Sim, e a rede social ela é uma potência. E é muito legal, porque tu consegue ter conexão com pessoas que tu nunca teria conexão. E a gente trabalha daí nos 2 mundos. No não escalável, que é a obra, que a gente não consegue escalar. E no escalável, que é conseguir chegar e trazer essa nova cultura para todo o mercado que está em todas as cidades, em todos os estados. E que precisa ser... as pessoas precisam ter mais consciência do que é isso. Que é basicamente o mercado financeiro antigamente. As pessoas não tinham... Tinha medo, tinha receio por não ter as informações. Por não ter as informações. O mercado imobiliário tá começando a chegar nesse... Tá lá nos baby steps do mercado financeiro há 10, 15 anos. Perfeito. E com certeza para um arquiteto que escuta isso, já dá uma coçadinha ali de poder atingir o Brasil. Sim. É uma frase bem legal de a gente colocar. Mas se a gente for pensar, o construtor, até o corretor de imóveis que está assistindo a gente... Eu gostei muito da parte que tu falou de as pessoas gostam dos bastidores, elas gostam de perrengues. Eu acho que tem uma oportunidade gigante de começar a mostrar não só, e aí uma parte bem comercial, não só o imóvel pronto, o valor é esse, tem 2 dormitórios. Tudo aquilo que tu trouxe de homestaging, de conseguir a essência do homestaging, né? De mostrar o a mais no imóvel, de mostrar o aconchego, o lado legal, mostrar os perrengues de como se chega nisso. Eu acredito, pelo que tu fala, tem um potencial gigante para as pessoas utilizar isso no dia a dia delas, mesmo em algo não tão escalável. Porque na verdade é o gente como a gente. Porque eu acho também que as pessoas cansaram muito do Instagram como a vida dos sonhos. Sim. E toda vez que eu chego e falo, tive um perrengue na obra hoje que vocês não vão imaginar. Começa os arquitetos.
Já me aconteceu isso também. Ou começa alguém, eu já fiz uma obra na casa da praia. Então, assim, é mostrar também que a vida não é assim, não é uma varinha mágica. Tá no contrapiso, estalou os dedos, tá pronto. Tá pronto. Por mais que eu tenha alguns posts assim. Se fosse assim. Seria um sonho. Seria um sonho. Eu acho que a gente teve conceitos bem legais, né, Carol? Eu acho que o house flipping, né, a gente falou, tem uma oportunidade mais voltada para investidores, pessoas que estão nesse mercado e querem uma estratégia diferente do que todo mundo está fazendo, de comprar na planta, fazer a sua própria construção. Às vezes é uma forma de tu ter uma obra, não vou dizer mais simples, mas às vezes um pouco mais curta, pelo menos, uma reforma, algo nesse sentido. Eu acho que o mercado para o house flipping também ele é um pouco mais abrangente, porque tu não precisa de valores absurdos para começar. Não precisa de valores absurdos para começar. Inclusive, pode começar com os imóveis que são mais em conta. A gente tem um grande aliado que são os financiamentos imobiliários, que agora não está tão simples, mas eles continuam ali para ser o facilitador também. Desculpa se eu te interrompi, mas tem oportunidades nessas fases também, porque aí tu vai olhar, se o financiamento não tá largando crédito no mercado, provavelmente tem vendedores que estão desesperados para ter liquidez, vender um imóvel, e que alguém que talvez consiga guardar um dinheiro, tem isso em caixa, consegue chegar lá, fazer uma oferta mais baixa e levar pela falta de outras concorrentes. É exatamente isso que a gente fala, que até o pessoal do curso falou, agora vai estar difícil. Não, gente, olha só, tem menos compradores no mercado. Perfeito. Então, a gente tem que entrar mostrando que nós somos ainda mais valiosos, porque o comprador, ele é sempre um lado forte da moeda. Mas que, claro, a gente tem que entender também que, tendo menos compradores no mercado, o nosso imóvel ele tem que estar muito bom e tem que estar muito bem precificado. Perfeito. E daí são os pontos que a gente só tem que mostrar, que daí tudo é estratégia. Tem uma frase que eu adoro, que é: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Que é pro mercado imobiliário, mas assim, compre ao som de canhões, quando tá em guerra, que ninguém tá comprando. Venda ao som de violinos, quando tá tudo tranquilo. E, na verdade, a oportunidade, ela tá nesse momento também. Exatamente. Tá no momento que tá todo mundo com medo, tá no momento que tá todo mundo falando que tá horrível, porque tá horrível. Pode ser? Não sei. Estamos num ciclo na parte baixa do ciclo. Na parte baixa do ciclo. E isso serve para tudo. É mercado financeiro, é mercado imobiliário. E geralmente, a maioria das pessoas tá comprando quando? Quando tá tudo bom. Esses dias alguém tinha me falado que quando chega na televisão, é a hora que tu vê assim, não já compra. Tá tarde demais. Tá entrando tarde. É. E que foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, na verdade, chegou na televisão e estava muito bom. Os financiamentos imobiliários estavam muito baixos. Mas, ao mesmo tempo, os valores estavam subindo. E subindo muito. Então, é ter o conhecimento certo para conseguir abraçar essa oportunidade. Exato. E acho que a gente aqui, como Sinduscom, representando o Sinduscom, a gente tem que ter essa visão que já é recorrente aqui no Sinduscast, de usar muito a palavra resiliência. 2025 é um ano de ser resiliente, de ser eficiente, fazer mais com menos, ser mais objetivo, ir para os cálculos, ir para os detalhes. Porque se tu tomar a decisão certa, tu vai ter uma oportunidade ainda maior de ganhar. Porque, que nem a gente falou, o financiamento está delicado, não tem tanto crédito, mas isso não é para um, para outro, é geral. Todo mundo está com o mesmo nível ali. Daí é o que cada um decide para fazer. Eu acho que vocês estão muito bem posicionados também nesse quesito. Sim, e eu sempre falo que é o conhecimento. Não adianta, porque se tu não tiver o conhecimento certo, a oportunidade vai chegar para ti, tu não vai saber se é uma oportunidade ou não. Então, estudar o mercado, ver qual que é a melhor forma de conseguir encontrar as oportunidades. Não é só o house flipping. Os imóveis, eles também podem ser uma criação de patrimônio. Lá na frente, daqui 5, 10, 15 anos, ele pode ser um patrimônio que, se tu tiver esse dinheiro investido, não vai ter rendido tanto quanto um imóvel. Tem a famosa frase que imóvel é moeda forte. Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu sempre penso, por que meu avô não trocou galinha por terreno? Danado, né? Eu fico pensando assim, olha só, tinha tanto terreno. É isso aí. A gente esquece, às vezes, quando na locação, tu tem um rendimento mensal da locação, mas além disso, tu tem a valorização do imóvel, e com a valorização do imóvel, tu pode reajustar o teu aluguel a cada X tempo, né? E tem aquele gráfico, né? Que o valor do aluguel sobe,
o valor da parcela de um financiamento baixa. E isso até às vezes assim, compra um imóvel hoje financiado, paga uma parte da prestação com o valor que está sendo pago pelo aluguel, que muita gente fala, o meu inquilino que paga o meu financiamento, não sou eu. E eu acho que é isso, assim, também ter a coragem para conseguir dar esses primeiros passos. Porque lá na frente vai ficar pensando, por que eu não comprei naquela época? Que nem eu tô falando do meu avô. Por que eu não comprei naquela época? Naquela época que tava barato. Tá, mas e agora? Agora também vai ter alguma coisa barata. Também vai ter alguma oportunidade. E eu acho que, assim, tem muita oportunidade. Vai continuar tendo muita oportunidade. É um mercado gigantesco, né? É isso aí, exatamente. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para aquela pessoa que quer locar, para aquela pessoa que quer fazer house flipping e principalmente para todo mundo poder fazer homestaging, né? E eu fico pensando, em Porto Alegre, tu olha as casas, quando tu vê, assim, 3 casas juntas, assim, isso daí já vai virar um prédio daqui a pouquinho. E assim, dito e feito, quando É verdade. passa 6 meses depois, tá um tapume ali. Então, assim, é muito apartamento novo entrando, são muitos imóveis, e tá girando também, né? É o ciclo da vida. Sim. Aqueles imóveis mais antigos, agora eles estão sendo colocados no mercado, e tem muito imóvel sendo colocado no mercado, até naquelas que a gente vê muito hoje também, o pai rico, filho nobre, neto pobre, que começou a chegar naquelas famílias que já tem um monte de briga. E daí, é um apartamento de herança, ninguém quer nada com nada. Pode ser ruim pra ti, pode ser bom pra mim. E às vezes cai no colo de alguém que entende a oportunidade e ganha muito dinheiro em cima, né? Porque os herdeiros muitas vezes não querem também. Exatamente. Eu gosto desses imóveis. Eu acho que a gente conseguiu rever vários conceitos legais. E antes de a gente entrar para essa parte final, eu queria entender, assim, claro, uma visão um pouco limitada, assim, e com todos os poréns, mas uma cidade mais de interior, como Santa Cruz, tem potencial de utilizar todos esses conceitos que a gente falou e aplicar no dia a dia do mercado imobiliário. Em todas as cidades tem. É a matemática. É entender como é que a gente está comprando um imóvel, se a gente está comprando bem, se ele pode ser uma oportunidade, se está numa localização que é estratégica. Entender quem é que são os compradores, quem é que é a nossa concorrência também. Que isso é interessante também mostrar que os imóveis, eles têm concorrência. Sim. É o imóvel que está no mesmo prédio, ou a casa do lado. E estudar. Estudar o bairro. Hoje, em Porto Alegre, a gente estuda até mesmo a rua. Porque a rua, em um ponto, ela pode ser mais valorizada, em outro, ela pode ser menos valorizada. Perfeito. Então, cada cidade tem o seu mercado. O interior não é diferente disso. E é só aplicar. E ainda assim, entender as pessoas. Às vezes, talvez, no interior, tu consiga entender ainda mais quem é o perfil de público-alvo, porque são menos pessoas circulando. Em Porto Alegre é muita gente. Às vezes a gente fala, eu não tinha pensado que poderia ser uma pessoa assim. E durante toda a nossa conversa, acredito que os ouvintes devem ter sentido isso também, de despertar essa vontade de entender, realmente, de conscientizar e saber por onde tu pode começar a investir. Resumidamente, assim, se tu tivesse um único conselho para dar para alguém que quer começar, qual seria? Acho que tu já falou a palavra, começa. Assim, vai atrás, te informa, entende o mercado, tenha o conhecimento para começar a colocar em prática. E assim, vai para a prática logo. Uma das coisas que eu sempre falo coloca em ação. Pode ser que tu vai errar. Tu pode até começar errando um pouco. Mas tu precisa entender qual que é o teu erro. Quando nós começou eu, meu marido e a minha mãe em 2 apartamentos que não era a nossa região de atuação. A gente errou. A gente errou ganhando. Mas a gente nem saberia o que a gente teria errado se a gente não tivesse começado, se a gente não tivesse entendido aquilo na prática. Porque a prática ela é muito diferente da teoria. Tu pode ter toda a teoria na mão, mas às vezes tu vai se surpreender ou até às vezes pode se decepcionar. Perfeito. E assim, é um jogo de equilíbrio. Tem um imóvel que tu vai achar assim, esse aqui vai dar muito certo. Pode dar certo, mas não aquela tua expectativa. E tem outro que tu não tá achando que vai tão bem e vai muito melhor do que tu espera. Então, assim, é começar e ter resiliência. Porque, assim, não é fácil, é muito não. Encontrar imóvel não é fácil, muitas vezes. Vai fazer uma proposta, não é aceita. A gente faz 20 propostas, às vezes nenhuma é aceita. Às vezes uma só é aceita. A gente nunca fez, assim, 10 propostas e
2 foram aceitas. Nunca. Tem que entender a realidade e trabalhar com isso. Tem que entender a né? realidade, trabalhar com isso e não desistir. Perfeito. E tá sempre se aprimorando. E eu acho que, assim, é sempre estudando. Porque, às vezes, as pessoas, elas chegam naquele ponto que já sei tudo, tu não sabe. As coisas mudam muito As rápido. coisas mudam muito rápido. Perfeito. E é um mercado que muda muito rápido. É um mercado que, quando tu vê, tem um novo empreendimento sendo lançado. Tem uma empresa que, até assim, no interior tem bastante. Uma empresa que está chegando na cidade. Será que a gente tem imóveis para atender essas pessoas? Quem são essas pessoas? É É verdade. muito dinâmico, né? É muito dinâmico. O que funcionava há 10 anos, hoje não funciona mais tanto. Pode até funcionar algumas coisas, mas vai mudando sempre. E eu acho que, assim, é começar. Bota em prática. E começar na prática. Estuda um pouco, né? E daí vai pra prática. Perfeito. Legal. E quem quer começar com a Fora Inside? Qual que é o Instagram? Como é que acha vocês? O Instagram da Farinside é @FarinsideArc. O meu nome é Luísa Hafner. E acompanhem por lá. E, além disso, a gente tem um curso, tá? Esse curso, ele tá com as matrículas... As matrículas, eles vão abrir agora. E é muito legal, porque são turmas. Então, a gente vai tendo turmas, a gente mostra como nós fazemos e ensinamos todo mundo, de qualquer lugar, a colocar em prática nessa cidade. Eu, particularmente, achei que tá melhor do que o esperado até. Esse teu curso, pra gente entender, que ele é mais voltado para arquitetos, é mais voltado para público em geral, investidores? Qual é o... O nome do nosso curso é Imóveis da Compra ao Lucro. Então, é para todo mundo que tem interesse em investir em imóveis. Investir tanto para locação quanto para house flipping. O arquiteto, o engenheiro, ele já tem a faca e o queijo na mão, né? Que já sabe fazer toda a parte de projeto. Mas muitas vezes a gente vê que tem pessoas que são muito mais curiosas, que vão atrás do mercado e que vão fazer os cálculos. Perfeito. Então, assim, é para todo mundo que tem interesse em começar nesse mercado, que é um dos grandes mercados do Brasil. Tá aí um bom começo também, Tá aí então, um bom né? começo. Ó. Se inscrever no curso da Luísa. Muito bom. E aproveitando, se vocês que estão nos ouvindo de casa não seguem ainda o Sinduscom RS Vale do Rio Pardo, nos sigam, fiquem por dentro. Caso tenha interesse em conversar com a gente também, a gente está sempre aberto. E agradeço então a presença da Luísa aqui com a gente, esse baita bate-papo, e da Carol também aqui junto. Muito obrigada, Luísa. Isso aí. Muito obrigada, Tchau, foi uma tchau. honra. E até mais. Até mais. Abraço. Tchau.